O governo anunciou nos últimos dias uma medida para facilitar o bloqueio de celulares em caso de roubos e furtos, a fim de coibir e diminuir a violência no Brasil, já que o celular é um meio de acesso a dados, contas bancárias, entre outros fatores. Quadrilhas já são especializadas nessa modalidade de crime. Para nos ajudar a entender como isso pode funcionar a diminuir a criminalidade, nós vamos conversar agora com o especialista da segurança da informação, Luiz Henrique Barbosa, que gentilmente nos atende nesse sábado. Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo. Bom dia, Paula. Bom dia, Rafael. É um prazer enorme estar aqui com você e toda a sua audiência. Prazer é nosso. Eu queria saber de você de que forma essas medidas apresentadas aí pelo governo podem ajudar a combater essas quadrilhas de crime nessas modalidades. Perfeito. Muitas pessoas, ao ter o celular furtado ou roubado, eles acabam buscando apenas ajuda da própria operadora. Até porque o usuário precisa de um novo número no celular que ele vai acabar comprando novo. Então, ele acaba indo somente pedir ajuda para a operadora. E muitas vezes esquece de comunicar o banco ou comunicar qualquer outra empresa que tenha ali seu vínculo no celular. Então, esse novo aplicativo do governo, que é o Celular Seguro, ele vai criar um ecossistema que vai estar integrado com os bancos e também com outros parceiros, como empresas de delivery, empresas de aplicativo de transporte, no qual, ao você informar que o seu celular foi roubado, esse aplicativo vai ser responsável por comunicar todo esse ecossistema e avisar todas essas empresas de uma única só vez. Então, com isso, o usuário tem as suas contas já bloqueadas nesses outros ecossistemas, impedindo, assim, que fraudadores ou bandidos acabam manipulando esses aplicativos com o intuito de fazer transação financeira ou até mesmo comprar itens ali que não foi autorizados nesses aplicativos. Luiz, eu queria dar um exemplo prático aqui. Vamos imaginar que uma pessoa tem o seu celular roubado e ela tem alguém próximo, um parente, um amigo, seja lá quem for, que dispõe dos dados ali para comunicar o roubo. Então, estou na rua, fui roubado. Consigo parar em algum lugar para entrar em contato com essa pessoa e peço para ela bloquear o meu celular. Isso acontece imediatamente ou tem um tempo? Porque se tiver um tempo, os caras conseguem entrar na sua conta, conseguem fazer compra, né? Quem tem o celular furtado ou já teve, sabe a rapidez com a qual eles se desenvolvem nesse ambiente digital, né? É a rapidez necessária a ponto de eu conseguir parar o carro, parar em algum lugar, entrar em contato com uma outra pessoa que vai acionar a operadora para desabilitar o meu celular. Isso tudo acontece instantaneamente ou tem um processo aí, precisa ver como é que vai funcionar? É uma ótima pergunta, Rafael. Nesse primeiro momento, inclusive, toda nova tecnologia exige adaptações. E toda tecnologia é entregue aos poucos, né, que a gente chama de MVP. Então, nesse primeiro momento, muitos desses parceiros que estão acoplados nesse ecossistema tendem a ter um tempo de resposta de até 24 horas, que talvez nesse primeiro momento seja ineficiente na primeira vista, dado muito bem o exemplo que você colocou, que os próprios bandidos já têm um script ali de treinamento dele, que ao roubar, ele já executa diversas operações que consegue fazer a transação em minutos. Porém, o Ministério da Justiça vai colocar mais pressão, principalmente próximo ali ao Carnaval, que é onde a gente tem muito furtos, né, dados os bloquinhos, etc., coisa e tal, para poder ser que essas empresas se adaptem e fazer esses bloqueios em poucos minutos. Então, algumas empresas vão fazer em poucos minutos. Isso também pode ter um certo, né, problema, porque às vezes, como que será feita essa análise? Né? Será que essa análise foi feita de uma maneira correta e não está bloqueando o meu celular indevidamente? E outras empresas vão demorar um pouquinho mais para poder atender talvez isso, porque ela quer colher ainda mais informações para poder de fato fazer o bloqueio da conta do cliente. Mota também participa da entrevista com a gente. Mota, sua pergunta. Bom dia. A minha pergunta é a seguinte: para que esse aplicativo faça a comunicação a todos os outros aplicativos, tá? O usuário precisa, provavelmente, entrar no aplicativo e cadastrar lá, né? E dizer, olha, eu uso tais bancos, né? Eu tenho conta em tais empresas de investimento,
eu uso tais aplicativos de delivery, eu uso tais aplicativos de transporte. Isso não representa um risco para a privacidade do usuário estar colocando todas essas informações num lugar só? É uma excelente pergunta, Roberto Mota. De fato, cada vez mais que você se expõe ali com as suas informações e caindo essas informações em mãos erradas, é um risco enorme para a nossa privacidade. E principalmente porque, talvez nesse primeiro momento, o aplicativo do celular seguro, você tem diversas formas de entrar nesse aplicativo. Uma delas, inclusive, que até eles chamam de acesso Gold, é através de você fazer um vínculo ao seu banco, no qual você vai fazer uma autenticação pelo Open Finance ali, para você entrar nesse aplicativo de celular seguro, que é o GovBR, que é a sua credencial do GovBR. E quando você faz o acesso através de um banco, você tem mais segurança porque você faz validação de um segundo fator de autenticação, que é o token do seu próprio banco. Porém, esse aplicativo permite, inclusive, você entrar com o acesso bronze, que eles chamam, que é simplesmente a credencial do GovBR. Então, muitos usuários acabam não guardando muito bem a sua credencial, né? Ou, às vezes, acaba tendo senhas, né, na internet, que é uma prática que não deveria ser adotada pelos nossos ouvintes aqui, que é você colocar a senha iguais em diversos aplicativos. Então, numa teoria aqui de algum bandido, né, ter acesso à sua credencial do GovBR, de fato, ele vai ter acesso a todas as suas informações que ali você cadastrou. Com certeza, é uma dica importante. Luiz, queria sair um pouco desse assunto sobre esse sistema que a gente está falando agora e falar sobre um outro problema, aproveitando que a gente já chegou no fim de ano, estamos aí no Natal, que são os e-mails, aquelas mensagens que a gente recebe agora no fim de ano, aqueles links que a gente recebe, que a gente de fato não sabe se é um link que dá para confiar ou não. Queria que você desse algumas dicas para a gente relacionadas a isso. Hoje mesmo eu recebi alguns, estava observando a minha caixa de e-mail e estava pensando, gente, não condiz, o texto que é apresentado no e-mail não condiz com o e-mail que é enviado. Então, essa é uma boa dica de observação, né? A gente observar quem está enviando o e-mail, quem está mandando, observar o texto, observar do que se refere, do que se trata, para a gente saber se realmente é algo que a gente pode clicar e confiar. Excelente pergunta, Paula, porque esse é um fato que, inclusive, com esse novo aplicativo e com esse novo assunto no ar, muitos dos fraudadores vão se aproveitar desse gancho para poder ludibriar esses usuários. Então, podendo até enviar informações através de e-mail, o SMS ou até mesmo WhatsApp para enganar o usuário, redirecionando ele para um link malicioso, que muitas vezes tem um contexto, né, e frases muito parecidas com a proposta oficial, e com isso ele caia num site totalmente falso, e com isso ele coloque suas credenciais ali e acabe perdendo as suas credenciais para o bandido. E principalmente, como a gente está falando de aplicativo de celular, os fraudadores vão pegar esse gancho para poder criar aplicativos falsos e ludibriar o usuário a instalar esses aplicativos falsos, até mesmo para poder ter acesso remotamente no celular dos clientes. Então, é extremamente importante também, além de não clicar nesses links falsos, né, se preocupar, que nem muito bem você colocou, o texto não condiz, às vezes também o link ali tem a informação da empresa, mas muitas vezes não é a informação oficial, então sempre buscar a informação oficial nos canais oficiais dessas empresas, nesses bancos, e sempre, nunca, evitar ao máximo instalar aplicativos que estão fora das lojas oficiais, seja ela fora da loja da Google Play, principalmente, ou até mesmo de outras stores, como, por exemplo, da própria Apple. Você não baixar aplicativos que possam ser fraudulentos, inclusive. Perfeito, Luiz. Agora entrando em mais um assunto, porque tem muita coisa para a gente debater sobre isso aqui, né, hoje na Jovem Pan. Só mais um assunto que eu quero tratar com você, que é relacionado aos haters. A gente viu recentemente um caso envolvendo uma fé do Whindersson Nunes, né, que ela, enfim, haviam falado que ela tinha um caso com o Whindersson Nunes, as pessoas estavam acusando ela, as redes sociais, as páginas publicaram na internet várias coisas relacionadas a ela, que ela tinha realmente esse caso. Ela se manifestou, falou que não tinha esse caso, falou várias vezes para as pessoas pararem de acusar ela, os haters ali, as pessoas mandando várias mensagens, ameaçando, e essa moça se matou, né, ela tirou a própria vida durante essa semana. Queria que você desse uma dica pra gente de como se proteger
desses haters, dessas mensagens? Como que a gente pode denunciar? Como a gente pode entrar em contato com a polícia? Como que a gente pode se munir das redes sociais hoje em dia? Eu acho que, pegando até a nossa fala anterior, que a gente estava falando de exposição dos dados, né, que foi muito bem o ponto aqui do Roberto Mota. Eu acho que a gente tem que sempre se preocupar muito em evitar colocar os nossos dados na internet, colocar fotos na internet, principalmente fotos de filho, entre outras coisas. Então, a gente tem que se blindar realmente de possíveis haters, né, que acabam utilizando dessas informações para poder fazer essas notícias falsas. Então, a gente tem que realmente ter a nossa privacidade zelada e não sair falando tudo. Talvez ali também nunca expor, que eu sempre, mesmo em viagem, eu acabo indo num passeio e acabo fazendo um post ou um story sempre depois que eu saio do passeio. Então, se eu fui num show de alguém, eu acabo postando sempre no final do show, coisas que do story, vídeos que eu acabei fazendo no início do show, sempre para não mostrar o lugar que eu estou ali naquele momento. Então, sempre dar menos informação na internet é muito válido para você não ter como expor a sua vida e ter que ter esses gatilhos para alguém fazer uma notícia falsa, ou até mesmo, infelizmente, aí veio o caso da moça que acabou tendo a sua vida perdida, né? Luiz, só para encerrar aqui, eu queria voltar um pouquinho ao caso dos celulares. Já que esse celular ainda está em fase de adaptação, você lembrou que pode demorar até 24 horas para o aplicativo comunicar um banco, por exemplo, em 24 horas financia um apartamento no seu nome, né? A recomendação agora, qual é? Para hoje, por exemplo? Eu acho que o mais importante, o aplicativo do governo, ele só vai ser um ecossistema para avisar essas companhias. Então, sempre que você, né, caso alguém venha ter, infelizmente, o celular subtraído, sempre avisar as operadoras, os bancos, aplicativos de... Tudo que tiver de aplicativo vinculado ao seu cartão de crédito ou algum meio de pagamento que você vinculou. Então, aplicativos de e-commerce, aplicativos de transporte, ou aplicativos de entrega de comida, coisas nesse sentido. E também, sempre evitar ao máximo você não deixar de avisar o banco. Porque o banco, muitas vezes, você tem não só o aplicativo do banco, mas você tem a sua wallet, que é onde você consegue fazer pagamento pelo Apple Pay ou Google Pay. E muitas dessas empresas, que nem, por exemplo, no próximo iOS, que é o 17.3, a Apple já vai colocar alguns serviços de segurança para você evitar com que, quando você tem um celular roubado, alguém troque suas credenciais ou manipule ali as suas informações da Apple no celular. E assim como a Samsung também tem, então muitos desses serviços você acaba conseguindo pegar um computador ou até mesmo deixar a sua credencial ali com alguma pessoa de confiança. Importante também a pessoa, você não deixar sempre com a sua, por exemplo, com a sua esposa, com o seu marido, porque sempre vai acabar estando junto, né? Então, às vezes, numa situação de roubo ali, às vezes os dois são roubados ao mesmo tempo. E muitos desses aplicativos, desses sistemas operacionais de celular, tanto a Apple quanto a Google, ela também tem serviços com o qual você pode acessar e fazer a gente chama de wipe, né? Fazer deletar todas as suas informações no celular remotamente, ou até mesmo você pegar hoje o celular e criar medidas para você proteger ainda mais os seus aplicativos, né? Então, você colocar ali nas configurações, por exemplo, do celular, você não deixar que o aplicativo abra sem uma senha, por exemplo. Você consegue fazer automações no celular para quando o aplicativo abrir, ele pedir o Face ID, por exemplo. Então, são mecanismos e procedimentos que você acaba fazendo para se blindar um pouco mais o seu celular. A autenticação de 2 fatores é importante também, Luiz? Excelente, Paula. Um bom ponto é que muita gente acaba não levando em consideração você colocar o segundo fator de autenticação em todas as suas redes sociais e principalmente no e-mail. Porque quando o fraudador, o bandido, tiver acesso ao seu celular, ele vai fazer a recuperação pelo segundo fator, fazer a recuperação das suas senhas através do site. Você tendo o segundo fator de autenticação, é um passo a mais. E muito importante, nunca vincular como segundo fator de autenticação o SMS. Porque muitas vezes o fraudador acaba tendo acesso e fazendo aquilo que a gente chama de SIM swap, que é a troca do número, muitas vezes ali
burlando um procedimento na própria operadora para ele poder receber o SMS e muitas vezes ele fazer a recuperação da senha por esse segundo fator de autenticação. Então, sempre é muito importante você utilizar um Google Authenticator ou algum aplicativo que faça esse seu segundo fator de autenticação e sempre nunca vincular o SMS do número do telefone. Muito bem, dicas valiosas então, né, Rafael Colombo, agora para o fim de ano, para a gente se proteger aí da internet, das redes sociais também, o sistema que o governo está fazendo aí, criou para diminuir a criminalidade virtual. Muito obrigada, Luiz, pelas informações aqui hoje, a gente agradece muito sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço e ótimas festas de final de ano para todos. Até mais. Igualmente.